Olá, pessoal! Nessa parte 2 de grandezas químicas, nós vamos estudar o mol, a massa molar e a constante de Avogadro. No final, nós teremos exercícios que iremos trabalhar nas aulas remotas. Vamos lá! A correlação entre unidade de massa atômica, que é medida em U, e a massa da substância, que é medida em gramas, ela é resultado de uma série de experimentos envolvendo raio-x, gases, cristais, entre outros, que foi desenvolvido ao longo do século XIX e início do século XX. Esse valor 6 vezes 10 elevado a 23 é o fator de conversão. É um número muito grande que correlaciona a parte microscópica da matéria, que é medida em U, com a parte macroscópica, que é medida em gramas. Esse valor ganhou o nome de constante de Avogadro, representado aqui por K. Essa constante de Avogadro, ela é uma homenagem a um cientista da época, o Amadeu Avogadro. A partir dessa constante, foi então definida a grandeza mol. Mol é a quantidade de matéria que contém sempre 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Podemos pensar no mol como uma caixinha, um pacote. E dentro desse pacote, eu tenho sempre 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Vamos ver os exemplos aqui. O primeiro, eu tenho 1 mol de gás carbônico, de CO2. O CO2, o gás carbônico, se encontra na forma de moléculas. Então, eu tenho 1 mol de moléculas. Em 1 mol de moléculas, existem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 2 mols de gás carbônico, de CO2, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2, ou seja, eu tenho 12 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2, e assim por diante. Em 1 mol de ferro, o ferro se encontra na forma de metal. O metal, ele é constituído por átomos enfileirados no retículo cristalino. Então, 1 mol de ferro, eu tenho 1 mol de átomos de ferro. Eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. 1 mol de íon sódio, Na+. Então, 1 mol de íons Na+, contém 6 vezes 10 elevado a 23 íons sódio, Na+, certo? O mol pode ser aplicada para qualquer tipo de matéria. Então, se eu tiver 1 mol de prótons, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 prótons. 1 mol de elétrons, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons e assim por diante. O que acontece quando substituímos unidade de massa atômica U pela grandeza, pela quantidade em gramas? Bom, vamos ver. Se eu pego uma molécula de água, em uma molécula de água existem 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Estou no mundo microscópico. Se eu pego 2 moléculas de água, eu pego 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio e 2 vezes 1, 2, 2 átomos de oxigênio. Se eu pegar 3 moléculas de água, eu pego 3 vezes 2, ou seja, 6 átomos de hidrogênio, 3 vezes 1, 3, 3 átomos de oxigênio. Estou ainda no mundo microscópico. Agora, se eu for e pegar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, eu já estou no mundo macroscópico, em uma quantidade que eu enxergo. Nessa quantidade de matéria, em 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio e 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23
átomos de oxigênio, mas 6 vezes 10 elevado a 23 corresponde ao mol. Então, em 1 mol de moléculas de água, eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomo de oxigênio. Tudo bem? Nessa parte, nós vamos fazer a correlação entre massa molecular, que é calculada em U, e massa molar, que é calculada em grama. Para isso, vamos resolver esse exemplo aqui, onde nós precisamos calcular a massa em grama de 1 mol de moléculas de água. Primeiramente, vamos calcular a massa molecular da água. A água é H2O, tem 2 átomos de hidrogênio com massa 1, 2 vezes 1, 2, mais um átomo de oxigênio com massa 16, que dá 16, 2 mais 16, resultando em 18 unidades de massa atômica, ou seja, uma molécula de água contém 18 unidades de massa atômica. Eu quero saber para um mol. Um mol contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, aqui eu tenho X. Isolando X, nessa regra de 3, eu fico com 18 vezes 6 vezes 10 elevado a 23U. Mas, segundo a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23U equivale a 1 grama. Portanto, a massa do mol, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Essa quantidade é uma quantidade macroscópica que eu posso no laboratório e fazer a medida, tá certo? Dessa maneira, então, a massa molar, representada aqui por MM, é a quantidade de um mol de substância expressa em grama. Vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, eu quero calcular quantos gramas há em 1 mol de gás carbônico, né? Então, eu calculo a massa molar do CO2, do gás carbônico, fazendo a somatória da massa de todos os átomos, né? Então, aqui 1 vezes 12 para o carbono, 2 vezes 16 para o oxigênio, resultando em 44 gramas por mol, né? Essa é a massa molar, ou seja, 1 mol de moléculas de CO2 contém 44 gramas. E nessas 44 gramas, eu sei que existe 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2, tá certo? No segundo exemplo, então, eu tenho o metal mercúrio, né? Então, ele me passou que a massa do mercúrio é 200U, que está na tabela periódica, e ele quer que eu calcule para 8 gramas do metal, quantos mols há nessa massa, né? Bom, 1 mol de mercúrio tem 200 gramas, porque o mol é uma quantidade macroscópica. Mol debaixo de mol, X mol vai ter, então, em 8 gramas. 8 gramas contém quantos mols? Grama debaixo de grama, resolvendo essa regra de 3, né? Isolando X, 8 vezes 1 dividido por 200, resulta em 0,04 do mol, tá? No item B, eu quero saber o número de átomos que existem em 8 gramas do metal. 1 mol de mercúrio contém 200 gramas e nessas 200 gramas existem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. Átomos debaixo de átomos, então X debaixo de átomos, que eu quero calcular o número de átomos para 8 gramas, gramas debaixo de grama, resultando então dessa regra de 3, isolando X, eu tenho 2,4 vezes 10 elevado a 22 átomos, tudo bem? Nesse terceiro exemplo, nós precisamos calcular quantos átomos de hidrogênio e de oxigênio existem em 1 gota de água
considerando uma gota de água com volume de 0,05 centímetros cúbicos e a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. A primeira coisa que devemos fazer é calcular a massa molar da água. A massa do mol da água é a massa expressa em gramas. Então, aqui nós temos a massa molar da água igual a 18 gramas por mol, ou seja, 1 mol de água contém 18 gramas e nessas 18 gramas existem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Em 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio e 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Pela densidade da água, que é 1, eu posso afirmar que 0,05 centímetros cúbicos equivalem a 0,05 gramas de água. Então, para os átomos de hidrogênio, eu monto a regra de 3, onde 1 mol de água contém 18 gramas e contém 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Grama debaixo de grama, 0,05 gramas de água contém X átomos. Isolando X, eu tenho 0,05 vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 18. Esse resultado é 3,3 vezes 10 elevado a 21 átomos de hidrogênio. Agora, para os átomos de oxigênio, o mol de água contém 18 gramas e contém 1 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, 0,05 gramas de água, contém Y átomos de oxigênio. Isolando Y, eu tenho 0,05 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 18. Esse resultado é 1,7 vezes 10 elevado a 21 átomos de oxigênio. Estou apresentando o resultado com uma casa depois da vírgula e notação científica, tá certo? A seguir, nós temos 8 exercícios que serão trabalhados nas aulas remotas. Tudo bem, pessoal? Bom, dessa maneira nós terminamos então essa parte 2 de grandezas químicas ou mol. Agradeço a participação de todos. Até mais.